Nosso programa hoje aqui tá todo animado, recebendo Tchacabu e Glamour Garcia. A gente está conversando, batendo um papo, entendendo esse mercado, entendendo as coisas da vida, falando dos sucessos, que a gente dançou muito, ainda dança, e como dançar faz bem para nossa alma, não é, Glamour? Eu acho que eu vejo a dança não só como expressão apenas, né? Eu vejo como arte, assim. Queria até fazer um elogio, porque o trabalho de vocês, ele é tão grande, como músicos, como também bailarinos, né? Então, poxa, uma coreografia que tá aí há 20 anos, com todos nós. Eu digo como atriz, como bailarina, digo como performer. Eu acho que é uma conquista linda, né? É verdade. Até talvez pessoas olhem pra isso e achem que é só... Eu não acho. Poxa, quantas vezes eu não dancei essa coreografia, querida, pra fazer a minha cena. Qual a música que toca sempre há 23 anos? É verdade, nenhum. Onda, 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 onda. Então, se você for puxar, não tem quase. Mas essa música já tem 23 anos? Já Já tem É. 23. 23 anos de balada e pista aí, Então- galera. Glamour, o Brasil inteiro te conheceu na Dona do Pedaço. Você explodiu e eu lembro a Glamour experimentando os bolos, gente. Eu ficava com a vontade de comer bolo, ela com aquela boquinha bonitinha. Ai, amiga, eu confesso que, olha, bolo é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade, às vezes, de comer, porque eu sou muito sentimental, você acredita? Eu demorei quase um ano pra voltar a comer bolo, porque eu ficava Pra lembrando... não sentir saudade, é isso? Não, pra não sentir saudade não, que eu sinto eterna saudade da minha amada Britney. É verdade. O que a Britney significou pra você? Significou muito pra mim. Muito pra mim, principalmente como artista. Pois é, inclusive você conquistou o prêmio de revelação do Domingão do Faustão, que a gente vibrou muito. Obrigada. Vibramos muito, o Brasil inteiro vibrou com você. Ah, eu fico muito feliz. Posso dizer com muito orgulho, tem vários prêmios de melhor atriz, né? O mais interessante pra mim desse prêmio é que ele foi um prêmio de júri popular. Então, assim, as pessoas acho que elas se envolveram muito com esse trabalho meu, do Valcir. E com a história de uma personagem que, assim, pelo menos eu via muita humanidade nela, né? A oportunidade que nós todos criamos de trazer para a sociedade brasileira pela primeira vez o entendimento do que é simplesmente viver, né? Do que é ser, do que é estar, do que é presenciar, do que é trabalhar, do que é ter família. Que acho que essa é a vitória para toda pessoa trans, ainda até hoje. Pois é, agora quando você se descobriu uma mulher trans? Quando eu tive a percepção da minha feminilidade, da minha cidadania, eu era criança ainda e não existia nenhuma espécie de aspecto ou nenhuma espécie de temática sobre esse assunto, né? A percepção, ela existia, mas o entendimento do que seria, do que era isso, eu fui ter só mais velha, né? Eu ainda sou de uma geração com pouquíssimas referências, né, de pessoas e trajetórias de vida. As poucas que haviam na minha juventude, na minha adolescência, elas eram realmente muito poucas, né, e não estavam sempre presentes na mídia ou nas redes sociais, como hoje a gente tem, graças a Deus, esse espaço para as pessoas trans. Eu vivi um processo solitário nesse sentido. Você teve alguma inspiração, Glamour, ou não? Olha, dentro da comunidade trans em si, eu fui começar a me inspirar e ter referências já adulta e mais velha quando eu conheci essas pessoas. Porque realmente, quando era jovem, criança, essas referências não existiam, né? Sou super fã da Madonna, era muito fã das Spice. E essas eram as referências que existiam na minha época de liberdade de gênero, de liberdade de expressão feminina, né? Eu tenho 32 anos, vou fazer 33. Então eu peguei toda essa etapa nos anos 90, que era uma época muito preconceituosa, que era uma época que não haviam as discussões de cidadania que existem hoje. Sua família te apoiou? Eu tive muitas dificuldades de convivência com meu pai na infância, até mesmo na adolescência. Não por falta de amor, mas meu pai era muito jovem. Hoje que eu tenho, né, a idade dele, hoje eu consigo entendê-lo, né, as dificuldades que ele tinha, não por preconceito, por medo, por desconhecer, falta de entender, né?
Não existia nem literatura dentro da medicina na minha época de infância, quase, né? Que é mais ou menos o que a gente tem visto agora na novela que está reprisando A Força do Querer, né? O personagem Ivana. Na Força do Né? Querer, o Ivan, ele Que agora se tornou Ivan e os vive toda pais, essa... exatamente. Mostra toda a transição, né? Ali no caso da Britney, tinha aquela surpresa pra família, né? Pois de uma é, pessoa isso. que tava vivendo um momento Se apaixonou, e voltou né? diferente, e que né? se apaixonou. Sim. Né? A paixão não assumia na época, ele ficava meio na dúvida, não era isso? Se assumia ou não. Eu acho a que relação. relacionamento é um assunto muito sério ainda na vivência das pessoas trans, tanto para os homens trans quanto para as mulheres trans, porque existem barreiras ainda sociais que fazem com que, infelizmente, relacionamento seja um espaço de muita conquista para as pessoas, né? Você ter um companheiro, você ter uma companheira, uma pessoa que te ame de verdade. Pois é. E que possa lembrar você que você é maravilhosa ou maravilhoso a todo momento. Enquanto o Brasil acompanhava todo o sucesso da Glamour, ele estava, né, inspirando muita gente, a Glamour vivia um drama muito grande pessoal. E que logo em seguida você abriu para todo mundo, Sim. você foi agredida, você estava sofrendo em um relacionamento, né, Eu vivi abusivo. até onde eu pude, pelo menos em determinado momento eu consegui me conscientizar do que estava acontecendo comigo, que poderia não ter volta. Quando eu digo não ter volta, poderia ser estatística. Sim. Sobrevivi a ataques, né, de tentativa de morte mesmo, de assassinato. Só depois, em janeiro de 2020, passando por muitas situações mais do que de risco, mais do que de violência, de abuso extremo, cárcere privado. Ele sentia ciúmes de você? E em muitos momentos eu respondi sim. Foram tantos acontecimentos trágicos que eu não consigo hoje, com capacidade de discernir o que me aconteceu, entender por que aconteceu. Mas eu não tenho que entender nada, porque isso não faz parte de mim, né? Eu não tenho que responder pela atitude das outras pessoas. É muito difícil falar de fé e força nesses momentos, é muito difícil. Mas eu sinto que eu consegui superar essa experiência de muitas formas. Eu acho que isso é o que fica pra mim, que eu gostaria de falar para as outras pessoas. Não tem que sentir culpa. Medo a gente sente. Medo a gente sente porque quando a violência ela se torna física, corporal e extremamente abusiva, você desenvolve medo, sim. Você desenvolve medo de tudo, de todos, e principalmente da pessoa que te agride. A Glamour foi a primeira atriz trans a conquistar esse prêmio reconhecido pela população. Olha que incrível, não é? Como é que foi pra você essa virada, você vivendo tudo isso e essa virada na sua vida profissional, Glamour? Foi só em outubro de 2020 que eu percebi que eu tenho 32 anos, eu tenho 8 prêmios de melhor atriz e uma menção honrosa. Maravilhoso. Eu demorei 32 anos para perceber que já existia toda uma trajetória, que já existia toda uma história e que ela não é uma fantasia, ela é real. Que eu a vivi na interface de conviver com pessoas maravilhosas que me deram a oportunidade de eu me inspirar, de eu estar aqui hoje com essas pessoas maravilhosas de quem eu sou super fã e eu falo de coração mesmo. Que bom que você está aqui hoje. Hoje eu tô inspiradíssima, querida. Maravilhosa.